Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a interagir e nos acompanhar através dos nossos canais. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos seguir e nos acompanhar através do Facebook. Nosso Facebook é Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Face. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter. O nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, nesta semana vamos falar sobre o concurso 950 e está mais que acumulado. Isso porque o concurso é de final zero e não teve premiados com 14 pontos no final de semana passado, ou seja, no concurso 949. Portanto, o prêmio para este final de semana é de 2,5 milhões de reais. É muito dinheiro, dá para mudar sua vida com essa grana toda. Então, se você quiser as dicas para faturar 2,5 milhões de reais, é só você continuar conosco aqui no som da Antena Esportiva, ouvindo o Lotecando, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo nosso aplicativo. Lembrando que as apostas se encerram sábado às 2 horas da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas é de R$3, o preço mínimo da aposta feita nos canais online é de R$30. Muito bem, vamos então para a programação do concurso 950, concurso milionário da Loteca, mais um. O concurso 950 que tem jogos válidos pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro e um jogo pela Premier League, que vai começar uma nova temporada neste final de semana. Para você que está no YouTube e no Facebook, a programação está na sua tela. Jogo 1, Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Jogo 2, Ponte Preta e Confiança. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Juventude. Jogo 4, Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo 5, Avaí e Náutico. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. Jogo 7, Londrina e Vila Nova. Jogo 8, Tottenham e Manchester City. Jogo 9, Corinthians e Ceará. Jogo 10, Bahia e Atlético Goianiense. Jogo 11, Cuiabá e Atlético. Jogo 12, Fortaleza e Santos. Jogo 13, Internacional e Fluminense. E jogo 14, Operário Ferroviário e Brusque. Vamos dar as dicas, vamos analisar todos esses 14 jogos
para você que está no YouTube, no Facebook e no nosso aplicativo, para quem sabe você faturar esse prêmio de R$2,5 milhões, sempre ressaltando que o prêmio é dividido caso mais de uma aposta consiga gabaritar o concurso da Loteca. Muito bem, vamos começar então pelo jogo 1. Cruzeiro e Sampaio Corrêa, que se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde na Arena Independência pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Cruzeiro é o 15º colocado com 17 pontos, 17 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O Sampaio Corrêa está na parte de cima da tabela, é o terceiro com 29 pontos, 17 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Cruzeiro empatou com Vitória em casa em 2-2, enquanto o Sampaio Corrêa vem de vitória, bateu o Náutico por 2-0 atuando em São Luís. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. Portanto, o Cruzeiro vem de 4 jogos sem saber o que é perder, enquanto o Sampaio Corrêa vem de 3 vitórias consecutivas. E nos últimos 5 foram 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro atuou 15 vezes com 5 jogos, 6 empates, com 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, enquanto o Sampaio Corrêa, em 20 jogos como visitante nesta temporada, venceu 6, empatou 9 e perdeu 5. De acordo com as porcentagens, 15% de chances de vitória para o Cruzeiro, 46% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa. Vamos às dicas para este jogo 1. O Cruzeiro está em jejum de 5 jogos consecutivos sem vitória como mandante. Neste meio tempo foram 4 empates e uma derrota. O Cruzeiro ainda por cima venceu apenas um dos últimos 6 duelos. Ou seja, nos últimos 6 jogos, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Por outro lado, Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como visitante. De lá para cá foram 2 vitórias e 2 empates. Além disso, a Bolívia Querida saiu vencedora no último duelo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Jogo 2, Ponte Preta e Confiança. Sábado, 4h30 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. A Macaca é a 16ª colocada com 16 pontos, enquanto Confiança é o 18º com 13 pontos. Duas equipes que estão com a corda no pescoço, mas o Confiança está dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos jogos que as últimas equipes fizeram no meio de semana, a Ponte Preta venceu o Londrina em casa por 2-1, enquanto Confiança em casa foi derrotado pelo CSA por 2-0. A Ponte Preta nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto Confiança acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, a Ponte Preta jogou 14 vezes com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, enquanto Confiança, atuando na condição de visitante, em 20 jogos conseguiu 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 54% de chances de vitória para a Ponte Preta, 31% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Confiança. Vamos às dicas? A Ponte Preta sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos como mandante, ou seja, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Além disso, a Macaca vem de 2 vitórias consecutivas na condição de mandante, ou seja, jogando no estádio Moisés Lucarelli. Por outro lado, o Confiança venceu apenas 1 vez nos últimos 10 jogos como visitante. De lá para cá, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. Além disso, o time sergipano conseguiu apenas 1 vitória nos últimos 6 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? Está esperando o quê? Vou te dar essa oportunidade, hein? Tem um link aí em cima na sua tela para você clicar e já se inscrever no nosso canal.
Além disso, você pode ativar as notificações para você não perder o Lotecando, não perder nenhum programa da Antena Esportiva, além dos jogos que a gente transmite dos times do Rio de Janeiro. E é a oportunidade de você ficar antenado em tudo o que acontece no futebol carioca e também nos concursos da Loteca. Se inscreva, youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Juventude, que se enfrentam neste sábado às 5 da tarde na Arena Red Bull pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Touro Louco é o quarto colocado com 28 pontos, está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América, enquanto o Juventude é o 14º com 16 pontos, está no meio da tabela. Notem que o Juventude tem um jogo a menos que o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem 15 jogos, enquanto o Juventude tem 14. Na rodada passada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino empatou fora de casa com o Sport Recife em 0-0, enquanto o Juventude perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. No entanto, o time de Bragança Paulista jogou neste meio de semana pela Copa Sul-Americana e venceu o Rosário Central lá na Argentina por 4-3. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Red Bull Bragantino está a 3 jogos sem perder, enquanto o Juventude vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino disputou 20 jogos com 8 vitórias, 10 empates e 2 derrotas, enquanto o Juventude, como visitante em 2021, disputou 15 jogos com 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Vamos às dicas. O Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 10 jogos como mandante, ou seja, foram 3 vitórias e 7 empates. Além disso, o time de Bragança Paulista venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série A. Já o Juventude está em jejum de 11 jogos consecutivos sem vitórias como visitante. Nestes 11 jogos foram 6 empates e 5 derrotas. E o Juventude tem uma sequência de 3 jogos com derrota como visitante. Jogo 4, Atlético Mineiro e Palmeiras. Sábado, 7 da noite no Mineirão, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Galo é o líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, enquanto o Palmeiras é o vice-líder com 32, ou seja, é um duelo para definir quem será o líder do Campeonato Brasileiro ao final da rodada. No final de semana, as duas equipes entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro derrotou o Juventude por 2-1, enquanto o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-2. Pela Taça Libertadores da América, o Atlético Mineiro derrotou a equipe do River Plate lá na Argentina por 1-0, vitória importante para o Galo. E o Palmeiras venceu, o Palmeiras empatou com a equipe do São Paulo em 1-1, também pela Taça Libertadores da América, jogo realizado na última terça-feira. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conquistou 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Palmeiras vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Mineiro como mandante em 2021, sem contar partidas pelo Campeonato Mineiro, por isso que está em vermelho na sua tela. Aí a contabilidade está nos jogos pelo Campeonato Brasileiro, Série A, pela Copa do Brasil e pela Taça Libertadores da América. 10 jogos, 2 empates e 1 derrota, em 13 jogos atuando em casa. Já o Palmeiras, como visitante em 2021, aí sim, contando jogos pelo Campeonato Paulista, 22 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 27% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Palmeiras. Vamos às dicas.
O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 9 jogos como mandante. De lá para cá foram 7 vitórias e 2 empates. Além disso, o Galo vem de uma sequência de 8 vitórias em jogos pela Série A do Brasileirão. Já o Palmeiras defende uma invencibilidade de 6 jogos como visitante. Foram 4 vitórias e 2 empates. E a defesa do Palmeiras não sofreu gols nos 3 jogos mais recentes como visitante em jogos pelo Brasileirão Série A. Curta e siga nossa página no Facebook. Lá você também pode acompanhar o Lotecando, o Bola Carioca e as jornadas antenadas. Nosso Facebook é Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é o nosso Facebook, então você pode acompanhar toda a nossa programação também lá no nosso Face. Jogo 5, Avaí e Náutico. Sábado, 7 da noite, na ressacada pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Avaí é o 8º colocado com 27 pontos, enquanto o Náutico é o vice-líder com 30. Notem que, apesar da distância na tabela de classificação, a distância entre as duas equipes, na questão de pontuação, é de apenas 3 pontos. O Avaí na rodada passada perdeu em casa para o Guarani por 1-0, enquanto o Náutico foi superado pelo Sampaio Corrêa fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe catarinense conquistou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Notem que o Avaí vem de 3 jogos seguidos sem vitória, enquanto o Náutico tem um jejum maior de vitórias. 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 5, sendo que o Náutico perdeu os últimos 3 jogos que fez. Como mandante em 2021, o Avaí em 20 jogos jogou 20 vezes, com 11 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, enquanto o Náutico, como visitante em 2021, em 13 jogos, conquistou 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Avaí, 35% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Náutico. Vamos às dicas. O Avaí sofreu apenas 2 derrotas nos 10 jogos mais recentes como mandante. De lá para cá foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Além disso, o time catarinense venceu 3 dos últimos 5 duelos contra o Náutico na ressacada. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por outro lado, o Náutico está em jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória como visitante. E o Timbu venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem já foi líder, é uma estatística bastante negativa. Jogo 6, duelo de tricolores. São Paulo e Grêmio. Sábado, 9 da noite, no Morumbi, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 16º colocado com 15 pontos ganhos e o Grêmio é o 19º com 10 pontos ganhos. O Grêmio está dentro da zona de rebaixamento, o São Paulo é o último fora do Z4. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro Série A, o São Paulo venceu o Atlético fora de casa por 2-1, derrota do Atlético inesperada. E uma vitória que garantiu aí uma zebra no concurso passado da Loteca. Já o Grêmio derrotou a Chapecoense em casa por 2-1. Além disso, São Paulo disputou uma partida pela Taça Libertadores da América no meio de semana e ficou no empate em 1-1 com o Palmeiras no Morumbi. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Hernan Crespo conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Portanto, São Paulo já vem de pelo menos 5 jogos sem derrota, enquanto o Grêmio do técnico Felipão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 compromissos, sendo que o Grêmio vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, o São Paulo disputou 23 jogos, com 13 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, e o Grêmio, como visitante, em 22 jogos, conquistou 10 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, o São Paulo é o favorito,
com 52% de chances contra 25% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Grêmio. Mas aí vai uma observação: São Paulo deve poupar jogadores para o jogo de volta das quartas de final da Taça Libertadores da América contra o Palmeiras. E o Grêmio não terá compromissos no meio de semana que vem, já que o Grêmio já foi eliminado das competições sul-americanas que disputou, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana. Vamos a mais dicas. O São Paulo sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. O São Paulo ainda defende uma invencibilidade de 8 jogos como mandante contra o Grêmio. Foram 2 jogos e 2 vitórias, com vitória do São Paulo e 6 empates. Já o Grêmio empatou fora de casa com o São Paulo nos últimos 2 duelos. E o tricolor gaúcho venceu apenas 4 dos últimos 24 jogos pela Série A do Brasileirão. Baixe agora o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Jogo 7, Londrina e Vila Nova. Domingo, 11 da manhã, no Estádio do Café, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 19º colocado com 13 pontos, enquanto o Vila Nova é o 14º com 18 pontos. O Londrina está dentro da zona de rebaixamento e o Vila Nova vai administrando uma posição no meio da tabela. Nos últimos jogos que as duas equipes realizaram, o Londrina perdeu para a Ponte Preta por 2-1 fora de casa e o Vila Nova também foi derrotado, só que pelo Vasco da Gama por 1-0 também na condição de visitante. Nos últimos 5 jogos, o Londrina conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Londrina passa por um jejum de 2 jogos sem vencer, porém 2 vitórias consecutivas. E o Vila Nova vem de uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vila Nova vem de 2 jogos sem saber o que é vencer e 2 jogos consecutivos com derrota. De acordo com as porcentagens, não temos aí pedimos desculpas aí pelo erro, mas vamos direto para as dicas. Nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, o Londrina venceu apenas 2, ou seja, foram 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Além disso, o time paranaense venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 duelos no Paraná contra o Londrina, o Vila Nova venceu 2. O time goiano tem 50% de aproveitamento nos últimos 6 jogos como visitante na Série B. Foram 3 vitórias e 3 derrotas. Jogo 8, Tottenham e Manchester City. Domingo, 12h30 no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 1 da Premier League e a rodada inaugural do campeonato inglês. Para este jogo 8, vamos fazer apenas uma análise superficial, já que é o primeiro jogo oficial destas duas equipes na temporada. Porém, antes da estreia, as duas equipes já entraram em campo. O Tottenham venceu o Arsenal por 1-0 em amistoso disputado recentemente, enquanto o Manchester City perdeu para o Leicester City por 1-0 na decisão da Supercopa da Inglaterra. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Tottenham, 13% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o Manchester City. As dicas são as seguintes: o Tottenham venceu os últimos 3 duelos contra o Manchester City no Tottenham Hotspur Stadium, ou seja, jogando em casa. Já o Manchester City foi o vencedor nos últimos 2 duelos contra o Tottenham, só que esses 2 duelos foram realizados na casa do Manchester City. E os Citizens sofreram 4 derrotas nos últimos 30 jogos pela Premier League, ou seja, um retrospecto muito bom
do time do técnico Pep Guardiola nos últimos 30 jogos pela Liga Inglesa. Lembrando que as apostas serão encerradas neste sábado às 2 horas da tarde. E você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa, ou seja, aplicativo e site. Jogo 9, Corinthians e Ceará, domingo 4 da tarde na Neoquímica Arena pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o 12º colocado com 18 pontos ganhos, enquanto o Ceará é o 7º com 23 pontos. Duas equipes que estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. As duas equipes empataram em 0-0 na rodada passada. O Corinthians empatou com o Santos, fora de casa, enquanto o Ceará recebeu o Atlético Goianiense e ficou zerado. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians, do técnico Silvinho, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3, enquanto o Ceará, do técnico Guto Ferreira, venceu 2 vezes e empatou 3 nos últimos 5 compromissos. Como mandante em 2021, o Corinthians disputou 20 jogos com 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, enquanto o Ceará, como visitante em 2021, jogou 21 vezes com 5 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, uma distribuição equilibrada, com 38% de chances de vitória para o Corinthians, 31% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Ceará. Aqui vão as dicas. O Corinthians está em jejum de 4 jogos consecutivos sem vitórias como mandante, 2 jogos e 2 derrotas. Além disso, nos últimos 9 jogos como mandante na Série A, o Corinthians venceu apenas 1. Por outro lado, o Ceará vem de 6 empates consecutivos como visitante. E o Vozão está em jejum de 10 jogos consecutivos sem vitórias como visitante. De lá para cá, foram 8 empates e 2 derrotas. Jogo 10, Bahia e Atlético Goianiense, que se enfrentam neste domingo, às 6h15 da tarde, em Pituaçu, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O tricolor baiano é o 10º colocado com 18 pontos ganhos, 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 7 derrotas e 40% de aproveitamento. Já o time adversário, ou seja, o Atlético Goianiense, é o 9º colocado com 20 pontos ganhos, 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. O Bahia empatou fora de casa com o Cuiabá em 1-1, enquanto o Ceará, o Atlético Goianiense, empatou com o Ceará fora de casa em 0-0. Nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Goianiense conquistou uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Notem que o Atlético Goianiense vem de um jejum de 4 jogos sem vencer e vem de 3 empates de forma consecutiva. O tricolor baiano como mandante em 2021, sem contar partidas pelo campeonato estadual, venceu 11 vezes, empatou 3 e perdeu 6, ou seja, disputou 20 jogos no total como mandante. Já o Atlético Goianiense, como visitante, conquistou 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Atlético Goianiense, sem contar partidas pelo Goianão, disputou 15 jogos como visitante. De acordo com as porcentagens, temos aí 42% de chances de vitória para o Bahia, 26% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos às dicas. O tricolor baiano teve apenas um triunfo nos últimos 6 jogos por todas as competições. A gente trocou vitória por triunfo
por conta da rivalidade entre Bahia e Vitória. Além disso, o Bahia venceu 50% dos jogos mais recentes como mandante, nos últimos 10 jogos mais recentes como mandante por todas as competições. Já o Atlético Goianiense conseguiu 2 vitórias nos últimos 6 jogos como visitante pela Série A. E o Dragão venceu o Bahia apenas uma vez nos últimos 8 duelos mais recentes entre as equipes. Lembrando o prêmio para este final de semana, R$2,5 milhões de reais. Prêmio acumulado por ser concurso final zero e também porque ninguém gabaritou o concurso 949 na semana passada. Jogo 11, Cuiabá e Atlético. Domingo, 6h15 da tarde na Arena Pantanal, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. Duas equipes que estão em situações opostas na tabela de classificação. O Cuiabá é o 18º com 14 pontos, está na zona de rebaixamento, enquanto o Atlético é o 6º com 23 pontos ganhos. Na rodada passada, o Cuiabá empatou em casa com o Bahia em 1-1, enquanto o Atlético perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. O Furacão ainda disputa neste meio de semana a partida de ida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU Quito, lá no Equador. Nos últimos 5 jogos, o Auriverde da Baixada conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Cuiabá vive um jejum de 3 jogos sem vencer e 2 empates consecutivos. Já o Furacão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético também vem de um jejum de 3 jogos sem vitória. Como mandante em 2021, sem contar partidas pelo campeonato mato-grossense, o Cuiabá conquistou 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, ou seja, o Cuiabá disputou 7 partidas como mandante. Isso por competições nacionais, inclusive. Já o Atlético como visitante, nesta temporada, aí sim, contando jogos pelo Campeonato Paranaense, jogou 19 vezes com 9 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 36% de chances de vitória para o Cuiabá, 29% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas para este jogo 11. Se liga nas dicas. O Cuiabá obteve apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos que fez como mandante nesta Série A. Ou seja, nos últimos 7 jogos, jogando em casa, foram 3 empates, 3 derrotas e apenas 1 vitória. Além disso, o Cuiabá venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos pela Série A. 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Antes de enfrentar a LDU Quito, o Atlético vive um jejum de 3 jogos sem vitórias como visitante. E o Furacão tem uma sequência de 3 derrotas como visitante em jogos pela Série A do Brasileirão. Jogo 12, Fortaleza e Santos. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. Fortaleza na terceira colocação com 30 pontos ganhos, uma campanha surpreendente, e o Santos é o 8º com 20 pontos ganhos. Fortaleza na zona de classificação para a Taça Libertadores e o Santos na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Na rodada passada, o Fortaleza conseguiu uma vitória surpreendente para cima do Palmeiras no Allianz Parque por 3-2. Inclusive, foi um dos jogos que causou o acúmulo do prêmio principal para o concurso do final de semana. E o Santos empatou em casa com o Corinthians em 0-0. Além disso, o time do técnico Fernando Diniz recebe o Libertad nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Santos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Notem que o Santos vem de 2 jogos sem vencer. Como mandante em 2021, o Fortaleza disputou 22 jogos, com 14 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. E o Santos, como visitante na temporada, fez 21 jogos com 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. De acordo com as porcentagens, Fortaleza favorito, com 57% de chances contra 25% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Santos. As dicas para este jogo 12 são as seguintes. O Fortaleza defende uma invencibilidade de 18 jogos atuando em casa, 13 vitórias e 5 empates nestes 18 jogos. Além disso, o Tricolor defende uma invencibilidade de 4 jogos como mandante contra o Santos, 2 vitórias e 2 empates neste meio tempo. Já o Santos venceu apenas um dos 12 jogos como visitante mais recentes pela Série A. E nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, o Santos venceu apenas um, ou seja, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Este final de semana tem futebol para você acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva. Tem as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro, com Volta Redonda e Botafogo Paraibano, a partir das 4h30 da tarde. Eu estarei nessa, contando a história desta partida ao lado do Hugo Noronha. E no domingo tem Madureira e Cianorte pela Série D do Campeonato Brasileiro, com o David Alisson na narração a partir das 2h30 da tarde, aqui no Som da Antena Esportiva. Por isso, se inscreva no nosso canal, no YouTube, faça parte também da nossa página no Facebook, siga a nossa página, Rádio AE Esportes, e baixe o nosso aplicativo. Jogo 13, Internacional e Fluminense, que se enfrentam neste domingo, às 8h30 da noite no Beira-Rio, pela rodada 16 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 11º colocado com 18 pontos e o Fluminense é o 13º com 17 pontos. Os times que estão fora do top 10 da tabela de classificação. O Inter conseguiu uma vitória para lá de surpreendente para cima do Flamengo no Maracanã por 4-0, enquanto o Fluminense também foi outra zebra, outra decepção ao perder para o América Mineiro por 1-0 na Arena Independência. Além disso, o Fluminense neste meio de semana recebe o Barcelona de Guayaquil pela Taça Libertadores da América, jogo que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Fluminense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2021, o Internacional fez 20 jogos com 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Já o Fluminense, como visitante em 2021, conseguiu 21 vitórias, em 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Internacional, 26% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Fluminense. Vamos às dicas. O Internacional conseguiu apenas uma vitória nos últimos 9 jogos como mandante nesta Série A. Além disso, o Internacional sofreu apenas uma derrota como mandante para o Fluminense nos últimos 7 duelos. De lá para cá foram 5 vitórias coloradas, 1 empate e 1 derrota. Já o Fluminense tem uma sequência de 3 derrotas consecutivas atuando na condição de visitante. E o tricolor das Laranjeiras venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos por todas as competições. Jogo 14, Operário Ferroviário e Brusque. Domingo, 8h30 da noite, no Germano Kruger, pela rodada 18 do Brasileirão Série B. O time paranaense é o 11º colocado com 24 pontos, mesma pontuação do time catarinense, que vem logo atrás na 10ª posição. Duas equipes com a campanha razoavelmente igual. 16 jogos,
7 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 50% de aproveitamento. Duas equipes que ainda jogam neste meio de semana. O Operário Ferroviário recebe o Botafogo nesta quinta-feira no Germano Kruger, enquanto o Brusque visita o CRB no Estádio Rei Pelé também nesta quinta-feira. Mas, no final de semana passado, o Operário venceu o Remo fora de casa por 1-0 e o Brusque, atuando em casa, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Operário Ferroviário conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Brusque vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Operário Ferroviário, como mandante na temporada, disputou 16 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, enquanto o Brusque, como visitante, em 16 jogos, venceu 4, empatou 6 e perdeu 6. De acordo com as porcentagens, 54% de chances de vitória para o Operário Ferroviário, 23% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Brusque. Vamos às dicas. O Operário Ferroviário sofreu 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O time paranaense tem 50% de aproveitamento nos últimos 6 jogos pela Série B. 3 vitórias e 3 derrotas. Antes de enfrentar o CRB nesta quinta-feira, o Brusque venceu apenas um dos últimos 6 jogos como visitante na Série B. E o Brusque foi derrotado uma vez nos últimos 6 jogos pela Série B. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Muito bem, vamos passar novamente a programação do concurso 950, que vai pagar um prêmio estimado em R$2.500.000 para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Jogo 1, Cruzeiro e Sampaio Correia. Jogo 2, Ponte Preta e Confiança. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Juventude. Jogo 4, Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo 5, Avaí e Náutico. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. Jogo 7, Londrina e Vila Nova. Jogo 8, Tottenham e Manchester City. Jogo 9, Corinthians e Ceará. Jogo 10, Bahia e Atlético Goianiense. Jogo 11, Cuiabá e Atlético. Jogo 12, Fortaleza e Santos. Jogo 13, Internacional e Fluminense. E jogo 14, Operário Ferroviário e Brusque. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você possa chegar ao objetivo de marcar 14 pontos. Rumo aos 14, hein, galera? E se você acertar, mande um recado pra gente através do YouTube, o youtube.com/antenaesportiva, pelo facebook.com/rádio AEsportes e também pelo nosso aplicativo, além das nossas redes sociais. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando e convido você a permanecer no som da Antena Esportiva, porque daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, tem Fluminense e Barcelona de Guayaquil pela Taça Libertadores da América, direto do Maracanã, com Daniel Kaiser e JP Rodrigues. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Ao sair de casa, use máscara, leve seu álcool em gel e higienize suas mãos com frequência e evite aglomerações. Juntos, vamos vencer a pandemia de Covid-19. E o uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Valeu, galera, até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.